Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que a família também esteja bem, estamos todos bem, né? Nos guardando nesse período de pandemia e estudando de uma maneira um pouco diferente. Hoje eu venho conversar com vocês um pouquinho a respeito de um período diferente que o Brasil participou, ou melhor, que ele teve, né? Que é o período da ditadura militar. Mas para entender o que foi o período da ditadura militar, eu vou explicar para vocês o que antecedeu e como o mundo estava vivenciando tudo isto na época. Bom, anterior ao período militar, que foi em 1964 o início, e o término somente lá em 1985, nós tínhamos o governo de João Goulart, tá? O famoso Jango, é assim que ele era conhecido. Jango entrou para o governo no lugar de Jânio Quadros, que havia renunciado. Jango, ele fez as reformas de base da época. O que são reformas de base? São reformas que visam melhorar um pouco as condições do trabalho das pessoas. Lembram que nós estudamos sobre Getúlio Vargas? Então, tudo aquilo que Getúlio fez é reconhecido também como reformas de base, ou seja, dá um sustento, um alicerce nas bases para que os trabalhadores, para que a população possa se restabelecer, ter raízes mais firmes, ter direitos mais respeitados. Essas reformas de base não agradaram muito na época as de Jango, as de João Goulart. Por quê? Porque a população estava meio confusa na época, né? Nós estávamos vivendo o período da Guerra Fria, isso é muito importante. Temos uma outra aula também no nosso canal, junto com o professor Rodrigo, no qual nós conversamos sobre o que foi a Guerra Fria. Depois assistam lá, tá bom? Na Guerra Fria, o que nós tínhamos? Principalmente os dois polos, né, da economia mundial, que é o capitalismo e o comunismo. Lembrando que hoje o comunismo caiu por terra e basicamente somente um país é comunista até hoje, apenas a Coreia do Norte, de maneira bem efetiva. No período em que Jango estava no governo, ele tinha conversas amigáveis com os países, tanto do lado do comunismo quanto do lado do capitalismo. E isso não agradava muito aos empresários. Os empresários tinham medo de que Goulart se sentisse seduzido e entrasse para o mundo comunista. Professora, o Brasil fazia parte de qual grupo na Guerra Fria? Na verdade, o Brasil, como é um país agrário forte, de grandes minérios também, muitas riquezas naturais, nunca fez parte de uma aliança mais fechada. Por estar na América, estava dentro do capitalismo, porque Estados Unidos é o dominante de todas as Américas. Mas não havia um impedimento de que se houvessem negociações de minérios da parte de agricultura com outros países, incluindo os países comunistas, como a China da época, que a China também era comunista e muito forte dentro do comunismo. Eles tiveram um império muito pesado também, tanto que até hoje existe essa confusão, se a China é capitalista, se é comunista, que ela tem um comportamento muito comunista ainda, né, dentro dos seus setores econômicos. Enfim, devido a estas condições, a classe média da época achava que poderia ter problemas caso Jango se filiasse aos comunistas. Fato que provavelmente não ocorreria, porque o que ele fazia era uma política externa de expansão, de conversa com todos os que estavam participando. Nesse período, nós tivemos, então, um período bem delicado, um período de necessidade de mudanças, e é quando os militares entram neste cenário. Em 1964, apoiado principalmente pela classe média, e vamos entender uma coisa: o que é a classe média? A classe média é a classe trabalhadora que tem o capital maior do que o proletariado. Então, o dono das pequenas empresas, de comércios, e que vão ter uma expansão. Neste momento que estamos vivendo, essa pandemia,
Muitos que se colocam na classe média estão se vendo agora voltando para a classe trabalhadora, para uma classe social inferior. Ou seja, a classe média geralmente consegue pagar uma escola particular, planos de saúde, fazer viagens internacionais. Não é rico, mas ele tem um capital. Porém, ele depende do trabalho, ele depende daquele faturamento anual, caso contrário, ele não se mantém. Isso é classe média, tá certo? Trabalhadores, operários, os pobres, são aqueles que estão abaixo. No geral, o Brasil como um todo vai ter como classe social predominante de trabalhadores, de pessoas que se mantêm através do seu trabalho, do seu salário. Por isso que o salário mínimo, determinado lá por Getúlio Vargas, foi tão importante para a nossa população. Porque aí nós não tivemos mais o problema da exploração da mão de obra por pagamentos menores. Situação que agora com a pandemia começa a ficar um pouco ameaçada, né? Quando retornarmos para os nossos trabalhos de maneira mais evidente, será necessário que o governo mantenha esse pulso forte em cima do salário mínimo para que os operários não tenham, né, problemas futuros. Voltando lá em 1964, o que nós vamos ter? O governo militar, ao tomar o poder, sim, eles tomaram o poder. Eles entraram no palácio, né, do governo, retiraram o Jango e tomaram o poder. Foi desta maneira. Pela insatisfação de um grupo, não era da população toda, era apenas de um grupo, já que o setor agrário estava bastante feliz com o Jango, já que ele negociava bastante com outros países, tinha feito um início de uma reforma tributária, de uma reforma agrária ali no setor para que eles pudessem se expandir. Mas isso ameaçou um pouco o setor urbano, né? Ameaçou um pouco o setor das indústrias que estavam crescendo. Não conseguiram enxergar que o importante é você ter os dois lados crescendo de uma maneira igual. É necessário tanto a indústria quanto o setor agrário. E o que segura uma nação mesmo é o quê? O alimento. Todo país que consegue produzir seu próprio alimento se mantém. Esse país não vai ter problemas futuros. Pode vir a crise que for, ele vai ter o seu alimento, ele vai conseguir ter um produto interno para ser comercializado dentro do próprio país e ainda oferecer para quem precisa. Isso a gente nunca pode esquecer, tá bom? Um detalhe importante do governo militar no nosso país é a condição da legislação. A legislação foi modificada, a Constituição foi engavetada, ela foi guardada, não era utilizada. Por quê? Porque eles começaram a colocar uma forma de governo diferenciada, apenas através das leis próprias. Isto foi caracterizado e denominado como ato institucional. Então, os atos institucionais nada mais eram do que a nova legislação. Então, eles reviam o que já existia, modificavam, transformavam e governavam em cima daquilo que eles queriam para aquele momento. O Congresso Nacional foi fechado, então não tinha mais o poder da parte da Corte Suprema, né? Não tinha mais esse poder. Ou a questão de ministérios, nada disso tinha poder. O poder ficou totalmente nas mãos do presidente da época, que se tornou um ditador. Ditador é aquele que governa sozinho, lembrem-se disso, tá? Os atos institucionais, eu vou falar sobre 3 mais importantes aqui para vocês. O ato institucional número 1, é o que começa com tudo. É o que vai fazer a parte da assinatura do fim do governo de João Goulart, do Jango, e passa o poder pleno para os militares. Então, inicia o período do militarismo. O ato institucional número 2 vai ter a ver com isso também. Por quê? Porque vai fazer com que as eleições sejam derrubadas. Acabou o período democrático, não é mais a democracia plena como nós temos hoje, da eleição direta, onde eu vou lá, faço a minha escolha e depois eu repenso o que eu fiz na outra eleição. E é isso, eu tenho essa liberdade, não é mesmo? Vocês vão ter isso também no futuro. As famílias de vocês já têm isso. É melhor se arrepender do que não poder votar. Como é que era feito no período a partir do ato institucional número 2? A eleição passa a ser indireta,
Ou seja, ela é realizada através de pessoas que vão representar os grupos. Porém, quem é que estava representando? Apenas os grupos militares. Os militares votavam nos militares. Então, logo já conseguiram entender, né? Nós só tínhamos militares dentro dos governos, em todos os setores. O Brasil passa a ser governado por militares. A situação vai ficando um pouco complicada a partir do ato institucional número 2. Nesse período, a população começa a reclamar, a querer ir para as ruas, fazer greves. Nós vamos ter um período forte também de economia, então isso tudo vai mexendo vai inflamando a sociedade. De um lado parece que a economia está indo bem, do outro lado o trabalhador, o operário dentro da fábrica, né, aquele que está lá no chão da fábrica, sentindo que perdeu direitos, querendo ir para as ruas, os artistas se sentindo sufocados, calados, sem poder se manifestar. E aí o que vai acontecer? O mais famoso e mais cruel de todos os atos, o ato institucional número 5, o famoso AI-5, que foi assinado em 1968, caçando a liberdade da população. Sim, a liberdade. Sabe aquilo que eu falei em um vídeo anterior sobre o direito de ir e vir? Não existia mais esse direito de ir e vir apenas. Você deveria explicar o motivo de você estar indo e vindo. As ideologias não poderiam ser colocadas. Que é ideologia? Um grupo de ideias, a forma de pensar o mundo. Não havia debate para formas de pensar o mundo. A censura, né? Mas, professora, sabe o que eu acho, às vezes? Que tá muito aberto hoje em dia. A gente assiste uma novela, a gente vê umas cenas assim, que às vezes meu irmãozinho tá perto. Sim, mas isso é uma educação que dentro da sua família vocês podem entrar num acordo, letras de música, que às vezes são um tanto quanto obscenas. É uma situação de educação, de escolha, concordam? Agora, quando eu tenho censura, eu tenho a proibição de qualquer manifestação. E não caiu nessa aí que tinha a ver com questões de relações, um pouco mais assim, apimentadas numa novela. Não tinha a ver com isso daí não. Eles não queriam mesmo é que se falasse sobre política. Era isso que eles não queriam. Eles censuravam as músicas, por exemplo, para que a política não fosse colocada nas músicas. Eu vou falar um negócio para vocês. Tinha até um departamento para poder fazer a leitura da letra das músicas e aquilo que não era aceito, ó, era riscado. Ou o cantor mudava a letra, ou ele não colocaria aquela música para as pessoas ouvirem. Muitas músicas dessa época foram censuradas nesse sentido. Então, assim, só depois do período militar é que esses artistas puderam falar como é que eles se utilizaram da língua portuguesa e da linguagem, né, num geral, assim, para poder se comunicar. E a população que estava atenta entendia o recado, conseguiu observar aquilo. Uma parte que muitos que defendem o período militar falam, e é uma verdade, não vou mentir para vocês, é sobre o boom econômico, né? Nós tivemos um momento em que se chamou de milagre econômico, o boom econômico, mesmo de explosão. A economia cresceu de uma única vez, foram feitas grandes obras, a Ponte Rio-Niterói, a Transamazônica que não terminou. A Itaipu, lembra que eu havia dito para vocês? Das hidrelétricas lá na época de Getúlio? Então, essas continuaram, mas também pararam. E a usina nuclear Angra, tá? Angra 1, 2 e 3. A 3 parou totalmente. Foi retomada agora em 2008, mas também continua parada ainda hoje. Que seria para gerar energia, né, para as regiões ali do Rio de Janeiro. O fato é que para fazer todas essas grandes construções, trazer mais indústria, porque o setor urbano cresceu muito durante esse período do milagre econômico, cresceu e dava uma falsa impressão de que tudo ia bem. Tem até um jargão que diz assim, o Brasil vai bem, a população não. Isso era muito dito na época da ditadura militar. Por quê? Porque a população, as pessoas se sentiam presas, mal. Imagina você trabalhar
saber que você tem direitos e não poder reclamar. Imagina, dentro de um ônibus você separado, sua marmita ser aberta, para poder ver se você é contra o governo, se você guarda ali dentro algum tipo de cartinha para entregar para outra pessoa. Sim, tinha quem fazia isso, carregava disfarçando, né? Porque não podia panfletar como hoje. Hoje nós estamos vivendo um período bem assim maciço de manifestações, mesmo em plena pandemia, o que é muito arriscado. Muito arriscado ir às ruas agora, né? Mas nós estamos vendo que tem dos dois lados, os apoiadores e os que não apoiam o governo. E você tem uma legislação que apoia tudo isso. Se não fosse a pandemia, nós teríamos um número muito maior nas ruas, seja para apoiar ou para não apoiar o governo. Na época não poderia ter estas manifestações. Então, o que era feito? Os militares, e vamos entender uma coisa também? Os militares quem são, né? Os jovens do exército, as pessoas do exército. Eles tinham que cumprir essas ordens, porque se eles não cumprissem, eles que sofreriam depois as consequências, tá? Então, muitos deles também morreram em empreitadas que eram colocadas pelo próprio governo, tá? Muitas pessoas morreram. Com o AI-5 também, gente, foi legitimada a tortura no nosso país. Esse é o pior de tudo, tudo. Então, você foi pego falando que você é contra o governo. Você seria preso. Você seria torturado. E as torturas eram muito sérias. Eram de uma dor física muito grande e traumas que não saíram, que não cicatrizaram até os dias de hoje. Tem famílias que não sabem onde foi parar o corpo do seu filho, do seu esposo, da filha. Porque sim, muitas mulheres entraram já nessa época na luta, né? Pela igualdade, pelos direitos civis, pela retomada do Brasil. Porque não interessava se a economia ia bem, mas e a população? Como é que essa população estava indo? E não demorou muito para que essa economia começasse a cair. E teve uma queda tão grande, que o que aconteceu? A população não sabia, os apoiadores não sabiam. Esse dinheiro era pego pelo FMI, Fundo Monetário Internacional. A dívida externa do Brasil, para vocês terem ideia, era de em torno de 3 bilhões de dólares em 64. Quando acabou o regime militar, estava em mais de 105 bilhões. Era uma dívida imensa. Essa dívida demorou muito tempo para ser paga. Por que adquiriram essas dívidas? Para ter essa falsa ilusão de que tudo estava indo bem na economia. Então, eles pegavam o dinheiro emprestado, enxertavam aqui numa rodovia, ali numa indústria, e assim eles foram construindo coisas. Então, aquilo que eu enxergo que está sendo construído parece que está super ok. E aí eles perceberam, a própria classe média, que havia apoiado o início do governo militar, observou que as coisas não estavam nada bem, porque o capital deles não rendia, porque nos bancos os juros eram abusivos, porque o comércio dele começa a não faturar. Porque se você não paga bem um operário, que ele vai ser o consumidor, ele não vai comprar. Essa é a lei do capitalismo, né? E volto a dizer, estávamos na Guerra Fria, então assim, as coisas estavam ali, tinha que ter uma política mais assertiva para a época. É importante que a gente conheça esse período, para que a gente tenha os pés firmes, para que a gente entenda que foi um período de muita dureza, muita dor, muita tortura, onde pessoas morreram em busca da liberdade da nação. O que pôs fim a esse período foi o movimento Direta Já. No movimento Direta Já, as pessoas, os estudantes, principalmente estudantes das universidades, foram às ruas, brigando, lutando e pedindo a volta da nossa democracia. E essa democracia não pode se deixar abalar. Essa democracia precisa viver, não sobreviver, ela precisa viver cada vez mais. Vamos nos respeitar, vamos entender, na dúvida estudem muito, procurem entender. Não vamos cair apenas naquilo que nos dizem, vamos estudar bastante para fazer desse país um país lindo, um país maravilhoso de se viver. Se cuidem e até breve.